Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. Hoje teremos RPG, vamos seguir aqui a nossa exploração, a nossa jornada pela Terra-média no cenário de O Um Anel RPG. Baseado na obra do Tolkien aí, quem curte, né, Senhor dos Anéis, Hobbit, etc e tal, o livro Um Prato Cheio aqui, a gente está explorando capítulo a capítulo, né, trazendo todas as informações interessantes de lore, de sistema, para você ter uma ideia geral aqui do que rola no Um Anel RPG. Quem está chegando agora, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva para esse jogo, para você assistir a série desde o início, ou se você perdeu algum vídeo, quiser refrescar a memória, beleza? Quem está ligado no movimento, que já está inscrito aqui no canal, está acompanhando a gente, sabe que hoje a gente vai começar o capítulo 3, que vai falar dos aventureiros, ou seja, vamos começar, né, a aprender como é que vamos montar um personagem aqui no Um Anel RPG. É um capítulo longo, tá? Então eu vou dividir em alguns vídeos, mas a gente vai começar aqui já dando uma ideia geral aqui dos tipos de personagem, quais são os povos que você pode escolher aqui, né? Então vamos lá. O livro, ele vai começar aqui o capítulo com um resumo geral do processo de criação de personagens, né? Algumas explicações gerais. Vão ser basicamente aqui 7 passos para a gente seguir para montar um personagem. São 6 culturas heróicas, como ele chama aqui, que estão disponíveis, né? A gente vai passar por cada uma delas ainda nesse vídeo. E aqui o livro segue dizendo o que a gente vai encontrar na descrição dessas culturas heróicas, né? Então aqui é como se fosse um guia, um índice, para você entender que tipo de informação você vai encontrar na descrição de cada uma das culturas heróicas. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter primeiro as características, né? Que vai ser basicamente ali a questão da aparência, da idade, né? Com que idade aquele povo costuma sair em aventura, né? Em que idade geralmente as pessoas se aposentam, né? Os que conseguem sobreviver, etc e tal. Qual é a tradição marcial daquele povo? Usam mais arco, usam mais espada, machado, enfim. E quais são os recursos iniciais que aquele povo costuma ter? Lembrando que isso são as informações padrão, tá? É aquele basicão. Você pode, claro, de acordo com o seu grupo, com o narrador, modificar uma coisa ou outra ali, tal, adequando a história que vocês quiserem contar. Em seguida, uma coisa que é bem interessante, que também vai estar nessas características, é a bênção cultural. O que seria isso? A bênção cultural é uma habilidade especial que aquele povo possui. Então, cada uma das culturas heróicas vai ter uma bênção, uma habilidade especial que a gente vai comentar aqui também nesse vídeo, beleza? Em seguida, vamos ter a questão dos atributos, né? Eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo anterior. O Um Anel RPG trabalha com 3 tipos de atributo: a força, o coração e a astúcia. E isso aí vai ser importante para a gente definir o número-alvo, a dificuldade básica que a gente vai ter para os nossos testes, que a gente vai conseguir pegando o número 20, que é um número padrão, e diminuindo da quantidade que a gente tiver naquele determinado atributo, beleza? Em relação aos atributos, é aquela coisa bem básica assim, né? Só para a gente ter aquela ideia. A força vai estar relacionada a perícias físicas, né? O coração, a questão emocional e tudo mais, e a astúcia, as questões mentais, né? Lembrando que o jogo vai ter 18 perícias e cada perícia vai estar atrelada a um desses atributos. Então é só pra gente começar já a pensar nesse tipo de correlação entre perícias e atributos, beleza? Em seguida, a gente vai ter aqui as estatísticas derivadas. As estatísticas derivadas vão ser a resistência, a esperança e o bloqueio. Cada uma delas vai servir para um tipo específico de coisa. Então, por exemplo, olha, resistência e esperança são recursos fundamentais que mantêm um aventureiro seguindo em frente. Os pontos de resistência são perdidos ao se envolver em atividades extenuantes. E os pontos de esperança, a gente até comentou no vídeo anterior, né? São gastos voluntariamente pelos jogadores quando seus heróis tentam superar os limites. E o bloqueio vai ser o número-alvo para todos os testes de ataque visando te acertar. Então vai ser como se fosse a sua defesa, a sua classe de armadura, enfim, como vocês prefiram chamar. É um número que o seu oponente vai ter que igualar ou suplantar para lhe acertar num combate. A gente vai ter também as perícias, né? Perícias e proficiências de combate, como eu já falei, são 18 perícias aqui no jogo, a gente deve comentar um pouquinho sobre elas, e elas vão variar num nível que de 0 a 6, né? Então o máximo que você pode ter em uma determinada perícia é o número 6. Lembrando que isso aí vai resultar na quantidade de dados de sucesso que você vai utilizar nas suas jogadas. Então, se você tem 1 ponto naquela perícia, você vai usar 1d6, você vai ganhar 1d6 para jogar, 2d6 e assim sucessivamente, tá? Só para a gente ter uma ideia, o livro traz aqui uma tabelinha da graduação dessas perícias. Então, por exemplo, se você tem 0 na perícia, você é inábil. Se for uma perícia de combate, significa que você não tem treinamento naquele tipo de arma, né? Se você tiver 1 ponto, você é pobre ou iniciante. Se você tiver 6 pontos, que é o máximo, você é um prodígio naquela perícia, e se for uma proficiência de combate, você é heróico, usando aquele tipo de arma, beleza? Então, é só a questão da variação ali dos pontos, né, das perícias e o que eles significam em termos narrativos. Você pode utilizar isso aqui para dar aquele charme, aquela cor na sua história. Em seguida, a gente vai ter aqui as características notáveis, que vão ser basicamente o quê?
dicas de interpretação. São características específicas, distintas, que você vai escolher no processo de criação de personagem para personalizar o seu herói, para dar a ele uma característica notável, algo que seja diferente. Mas trocando em miúdos, pelo menos até onde eu vi, isso não vai ter um reflexo na mecânica do jogo, mas deve servir de guia, de orientação para você na condução do seu personagem, do seu herói jogador e na forma como ele vai definir que tipo de ação ele vai ter. A gente deve comentar um pouquinho mais disso também num vídeo futuro. Então, por enquanto, só guarda aí essa informação. Para finalizar, a gente vai ter aqui idiomas e nomes típicos. Cada entrada das culturas vai trazer aqui quais as línguas mais comumente faladas por aquele povo, exemplos de nomes, de sobrenomes. A gente sabe que Tolkien adorava criar idiomas, criar línguas. Então isso foi adaptado aqui para o jogo, tanto nessa questão das sugestões dos nomes, tá? Como aqui ele fala também, ó, ele faz um boxzinho para falar aqui muitas línguas. O que significa isso? Se você quiser, né, você pode introduzir ou utilizar esse tipo de questão nos seus jogos. Cada povo vai ter a sua língua, nem todos conseguem entender todas as línguas. Então isso aí pode ser uma questão que faça diferença no seu jogo, mas se você não quiser se ater a esse nível de detalhe, você pode usar a língua comum que Tolkien estabeleceu, né, que é o Westron, e todo mundo fala essa língua, e pronto, acabou. Mas aqueles que gostam de mais detalhes, né, de repente diversificar mais as coisas, tem material de sobra aí para quem curte as línguas inventadas pelo Tolkien. Começando agora a falar de cada uma das culturas heróicas, a primeira que o livro vai apresentar aqui pra gente são os anões do povo de Durin. Olha aqui, galera dos anões aqui, né? E conforme a gente acabou de falar, cada entrada de cultura vai trazer todas aquelas informações que eu acabei de comentar. Então, eu vou ler um trechinho aqui de algumas, só pra gente ter uma ideia de como é que funciona. Olha só, os anões, o que o livro nos fala aqui sobre eles? Os anões são um povo antigo e orgulhoso, cujos costumes e tradições são, em geral, desconhecidas por estranhos. Um povo em declínio, eles recentemente recuperaram parte de sua grandeza perdida, e um rei anão rege mais uma vez sobre a montanha solitária nas terras ermas. Muitos anões cruzam Eriador vindos do leste, a caminho de suas minas nas Montanhas Azuis. Muitas vezes podem ser vistos marchando ao longo da estrada leste-oeste, que atravessa o condado e termina nos Portos Cinzentos. Uma introdução, uma visão bem básica aqui do povo. Em seguida, ele vai dizer as tais características, né, que a gente comentou ali, aparência física e tal, e aqui é coisa muito, é clássico mesmo, né? A gente está falando do Tolkien, então quem já viu os filmes, quem já viu a série, já tem uma ideia mais ou menos de como é que funciona. O livro vai trazer só mais alguns detalhes, mais algumas situações específicas, né? Mas basicamente é só uma descrição física e que tipo de armas eles costumam utilizar, né? A questão que eu acho mais importante a gente destacar aqui é justamente a bênção cultural, que eu falei que era uma habilidade especial que cada cultura heróica vai ter. Então, no caso dos anões, a bênção cultural é o formidável. O que significa isso? Os anões tratam fardos pesados como leves, especialmente quando se tratam de armaduras. Você reduz pela metade o nível de carga de qualquer armadura que estiver usando, incluindo elmos, mas não escudos. Essa é a característica especial dos anões. E vai ter aqui também uma outra questão que é o Nalgrim. O que é isso? Os anões, eles são pequenos, eles são menores, tá? Então, por conta disso, olha só, os aventureiros anões não podem usar os seguintes equipamentos de guerra: arco grande, lança longa e escudo grande, por causa do tamanho deles. Básico, né? Mas já contribui pra gente ter aquela ideia, assim, geral do anão. Em seguida, a gente vai ter a questão dos atributos. Isso aqui, eu vou parar um instante só para falar desse aqui especificamente, porque depois se repete o mesmo processo. Isso aqui eu achei interessante. Pode ter gente que gosta, pode ter gente que não gosta, né? Enfim, quem curte personalizar mais os personagens, deixa aí a sua opinião nos comentários, porque como é que vai funcionar aqui? Os atributos, ele já traz aqui uma tabela de conjuntos pré-estabelecidos de atributos. Ou seja, quando você estiver montando o personagem, ou você escolhe o conjunto que você quer aqui, ou você joga um D6 para sortear qual é o conjunto que você quer. Então tá aqui o resultado do dado, você vai pegar esse conjunto, ou esse, entendeu? Ou você escolhe. Então assim, não existe a possibilidade, em princípio, de você selecionar cada um dos atributos. Você vai pegar aqui atributos pré-preenchidos, vamos colocar dessa forma, né? Enfim, eu acho que facilita pelo lado da agilidade, mas de novo, quem curte participar ou escolher cada detalhezinho do seu personagem, talvez não goste muito desses atributos pré-concebidos. De novo, aguardo a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Em seguida, você vai ter as estatísticas derivadas, que vai funcionar da mesma forma também. Você vai ter aqui, olha, a resistência, a esperança e o bloqueio, que cada uma delas vai estar vinculada a um atributo, e você vai somar uma quantidade X para determinar o resultado final. Aqui a gente vai ter uma pequena variação dependendo da cultura. Então, por exemplo, os anões, a resistência é força mais 22. Em outras culturas vai ser força mais 20, força mais 18, enfim. Então aqui a gente tem alguma variação aqui para, de repente, ressaltar atributos pelos quais aquela cultura heróica é mais conhecida, né? Enfim.
Chegando nas perícias, vai ser a mesma coisa aqui. A gente tem um conjunto já pré-escolhido, pré-concebido de perícias, que você vai copiar aqui na ficha do seu personagem, ou seja, as suas perícias iniciais já estão determinadas aqui. Até o presente momento, eu não vi possibilidade de você alterar isso aqui, não sei se mais pra frente no livro eles vão falar disso, tá? Mas você vai ter aqui todas as perícias, tá? E as perícias que você não tiver nada é 0. Se você reparar bem, ó, deixa eu tentar aproximar aqui, algumas perícias estão em vermelho aqui, tá? Tem 2. Você vai escolher uma delas para ser a sua perícia favorecida, que a gente comentou num vídeo anterior também, na questão das jogadas. Ou seja, se você estiver utilizando uma jogada que caia numa perícia favorecida sua, você vai fazer aquela jogada que você joga os 2d12 e fica com o maior resultado, beleza? Então, é assim que funciona. Tem as proficiências de combate também, que já vêm escolhidas para você aqui, né? Quais são as armas e qual é a pontuação inicial. Em seguida, você vai ter as características notáveis, você vai ter uma lista para escolher 2, né? Aqui são só, como eu falei, dicas de interpretação, mas você vai ter a lista, você escolhe 2. E por fim, a questão aqui das línguas, dos idiomas e tal, e aqui os exemplos, né? Então, isso aqui, em linhas gerais, é a apresentação de cada uma das culturas, tá? Então, você já sabe mais ou menos como é que funciona. Nas outras, eu vou passando mais rápido, só para a gente entender mesmo como é que o livro apresenta cada uma delas. Ah, um detalhe que é importante, que eu percebi aqui. Tem uma diferença na quantidade de pontos de perícia que cada uma delas começa. Então, por exemplo, os anões aqui, eu contei aqui os pontinhos, eles começam com 19 perícias, tá? Então, segura aí, porque tem variação nas outras. A próxima cultura heróica que o livro vai trazer são os bardeses, né? Os descendentes lá de Bardes, da Cidade do Lago e tudo mais. Então, como é que o livro apresenta eles? Olha só. Ah, deixa eu mostrar aqui o desenho, né, da galera, para vocês darem uma olhada. Então, vou ler o trechinho aqui do livro. Os bardeses são homens do norte de origem nobre, vindos das terras ermas muito a leste. Eles reconstruíram a sua cidade de Vale após a morte do dragão Smaug e ganharam uma nova prosperidade comercial com os reinos próximos dos elfos e dos anões. Todos os anos, os comerciantes bardeses chegam a novas terras distantes, enquanto olham para fora de suas fronteiras com o desejo de expandir seu comércio e influência. Às vezes, os guerreiros seguem seu rastro, na esperança de provar a sua coragem contra adversários dignos, inspirados pela morte do dragão por seu rei. Ou seja, é aquela galera ali, né, que participou mais ativamente ali do Hobbit, né, o pessoal daquela cidade, que seguiu a sua vida e hoje em dia são uma potência, vamos dizer assim, da Terra-média, né? Pelo menos em termos comerciais é o que o livro dá a entender aqui. De resto, o livro vai seguir as mesmas sequências que eu comentei dos anões. Então eu vou pular aqui só para a questão da bênção cultural, que é o que eles têm de diferente. Olha só. Coração forte. Histórias contam que os bardeses viveram sob a sombra de um grande dragão por décadas. Suas jogadas de valor são favorecidas. Ou seja, toda jogada de valor, você vai jogar 2d12, que são os dados de façanha, e escolher o resultado maior, o resultado mais favorável, beleza? Só pra gente destacar aqui também, que eu disse que tinha diferença na questão das perícias, tá? Aqui nas perícias, os bardeses vão ter 21 pontos de perícia, ou seja, 2 a mais do que os anões, beleza? De resto, é aquele mesmo esquema, atributos pré-estabelecidos, as perícias também já estão pré-estabelecidas, você só vai escolher qual é a favorecida, etc e tal. Não tenho opinião formada ainda se eu gostei desse tipo de construção de personagem ou não, mas vão deixando aí a opinião de vocês, beleza? Em seguida, a gente vai ter os elfos de Lindon, olha só, deixa eu mostrar aqui o desenho para vocês. Os elfos de Lindon, qual é a pegada deles? Olha lá. O povo belo de Eriador habitou as terras do oeste desde antes do afundamento de Beleriand. Todos eles são membros dos primogênitos, exibindo uma sabedoria além do alcance dos homens. Eles raramente deixam seus santuários nos portos cinzentos, pois esses são seus anos de desvanecimento. Cada vez mais, eles deixam a Terra-média navegando para o oeste em navios cinzentos, para nunca mais voltar. Aqueles que ainda permanecem vivem principalmente ao longo das costas ocidentais, onde outrora foram encontrados grandes reinos de seus parentes. Elfos errantes às vezes podem ser encontrados nas estradas que levam a leste na primavera e no outono, quando suas companhias deixam suas terras além das colinas das torres. Ou seja, aquela ideia também bem clássica de um povo que está abandonando ali, um povo que não se mete muito com os outros, enfim. Qual é a bênção cultural dos elfos? Perícia élfica. Em virtude do seu direito de nascença, os elfos são capazes de alcançar níveis de sutileza inatingíveis pelos mortais. Vide Legolas nos 3 filmes do Senhor dos Anéis, né? Se não estiver arrasado, aquela condição que a gente viu, pode gastar 1 ponto de esperança para conseguir um sucesso mágico em um teste de perícia, tá? Aqui você vai gastar a esperança e é como se você tivesse um objeto mágico, né? Mas você vai usar para um teste de perícia. Enfim. Falando em perícias, na verdade, os elfos eles vão ter 18 pontos de perícia. Então percebe que tem uma diferença entre as culturas, acho que justamente para tentar deixá-las um pouco mais balanceadas, beleza? Seguindo adiante, chegamos aqui nos nossos queridos hobbits do condado. Tá aqui o desenho deles. Qual é a pegada dos hobbits aqui?
Os hobbits são um povo pequeno e alegre, possuindo um amor por tradições consagradas pelo tempo e maneiras respeitáveis, e uma forte antipatia por qualquer coisa fora do comum. Se tudo fosse do jeito dos hobbits, os dias passariam em um mundo imutável, como tem sido desde que se pode lembrar, pelo menos em suas terras, o Condado. Qual é a bênção cultural dos hobbits? Bom senso hobbit. Os hobbits aprenderam seu lugar no mundo há muito tempo e exibem uma capacidade robusta de intuição que muitas pessoas confundem com falta de coragem. Nenhuma visão ou fantasia selvagem pode tentá-los, pois eles não buscam poder ou controle sobre os outros. Em termos de jogo, como é que funciona isso? Os testes de sabedoria dos hobbits sempre são favorecidos. Joga 2d12, escolhe o maior resultado, beleza? Em todos os testes de sombra e feitos para resistir aos efeitos de ganância também, tá? Esse que é a pegada deles. Como eles são pequeninos, eles também vão sofrer aquela limitação de quais tipos de arma que eles podem usar e etc. Em relação às perícias, os hobbits, eles têm também 18 pontos de perícia, tá? De resto, são só aquelas características que a gente comentou nas outras culturas, tá? Claro, adaptadas para os hobbits. Pra gente ir adiantando, a gente tem aqui os homens de Bree, né? Quem são os homens de Bree? Os habitantes da Terra de Bree e suas 4 aldeias que se encontram pela colina de Bree são os descendentes do povo antigo que primeiro habitou na região conhecida hoje como Eriador, as Terras Solitárias. Poucos sobreviveram às turbulências que assolam a área, mas ainda estão lá. A gente viu eles rapidinho ali, né, no primeiro filme do Senhor dos Anéis, então aqui você tem a oportunidade de jogar com eles. Né? Deixa eu mostrar aqui o desenho, que eu acho que eu não mostrei. E qual é o papo deles? Qual é a bênção cultural? Sangue de Bree. Devido à posição de sua terra natal, os homens de Bree desfrutam de um melhor relacionamento com hobbits, anões, elfos e outros habitantes do mundo do que é considerado habitual. Cada homem de Bree na companhia aumenta o nível da sociedade em 1 ponto. Não sei o que isso significa ainda, veremos em capítulos futuros, mas lembrem disso. Cada homem de Bree aumenta o nível da sociedade em 1 ponto. Em relação às perícias, eles vão ter 21 pontos. Salvo engano, eu acho que a cultura heróica que tem mais pontos de perícia, né? Talvez porque eles não tenham tantas características especiais assim, né? Vamos lá. E pra gente fechar, a última das culturas heróicas são os Patrulheiros do Norte. Os Rangers, conhecidos também como Aragorn, né? Aragorns. Enfim, tá aqui o desenho da galera. E qual é o papo deles? Os Patrulheiros do Norte são um povo discreto, com seus números drasticamente reduzidos ao passar de 1000 anos. Eles vagam disfarçados entre as ruínas do que já foi o seu reino de Arnor, patrulhando incansavelmente seus muitos caminhos e estradas. Qual é a bênção cultural deles? Reis dos homens. Alguns dizem que a nobreza do povo de Arnor é uma coisa do passado. No entanto, os Patrulheiros do Norte herdaram a força daqueles homens que arrancaram o anel da mão ardente de Sauron. Em termos de jogo, olha só, você adiciona 1 ponto ao atributo de sua escolha. É bem interessante, né? Essa aqui dá uma boa vantagem. Tem uma outra coisa interessante deles, que é essa questão aqui de serem fidelidade dos Dúnedain. Olha lá. Os patrulheiros são dedicados a lutar contra Sauron e seus asseclas por uma antiga tradição de guerra e conflito. Esta obrigação torna mais difícil para eles ficar confortáveis, mesmo quando desfrutando de uma pausa de aventura. Ou seja, em termos de jogo, durante a fase de sociedade, que a gente comentou no primeiro vídeo lá, você recupera um número máximo de pontos de esperança igual a metade da sua pontuação de coração. Ou seja, é mais difícil para eles recuperarem a esperança, né? Interessante. Isso aqui eu acho que dá para misturar, para costurar com uma narrativa bacana, daquele lance do herói meio relutante ou alguma coisa assim, né? Acho que pode ficar bem legal. Em relação a perícias, eles têm 20 pontos de perícia também. Então, com isso, a gente encerra, passamos aqui por todas as culturas heróicas, né, do jogo. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí o seu like, seu dislike, seus comentários, que são sempre importantes. E a gente se encontra na próxima resenha.